Nós vamos estudar a santa palavra do Senhor. Quem ama estudar a santa palavra do Senhor? Quem sabe aqui que o movimento mais precioso do Espírito é aquele que nos faz cair por dentro, depois a gente cai por fora. Amém? Então nós temos ouvido algumas coisas do Senhor, o pastor e eu temos estado em oração, juntos, em momentos separados, ouvindo algumas coisas do Espírito, confirmações de coisas. E eu estava meditando sobre o livro de Malaquias e meditando em algumas verdades aqui. E eu me deparei com uma página no Instagram chamada Economia do Reino. Não sei se alguém conhece aqui. Economia do Reino é uma página muito maravilhosa, que ensina sobre essa área de finanças, sobre doação. Eles têm um ensino muito equilibrado, muito simples de entender. E eu me deparei com uma postagem deles que foi tão edificante. Confirmou aquilo que eu havia recebido do Senhor, eu apresentei para o pastor. Eu entrei em contato com um administrador da página. Uma página grande, tem muitos seguidores, quase 100 mil seguidores. E ele me respondeu. E eu pedi autorização daquele irmão para compartilhar com vocês aquele post que me abençoou demais, colocando as devidas citações, etc. E ele respondeu, disse, olha que honra, o meu trabalho chegando aí em Aracaju. Eu disse, pois é, a palavra de Deus ela corre toda a terra. Então, da forma como eu fui abençoada, e o Senhor ministrou verdades ao meu coração, eu estava orando esses dias. Semana passada, antes do casamento de Aleph, até desde terça passada, eu comecei a orar ao Senhor, orando para mim mesmo no meu devocional, e veio no meu espírito, ministre aquele ensino. E o pastor, pareceu bem o coração do pastor, e eu queria ensinar para vocês com o tema, a oferta que agrada a Deus. Amém, igreja? Estão empolgadíssimos? A oferta que agrada a Deus. Eu queria começar lendo com vocês, eu quero que vocês abrem Malaquias capítulo 3, Malaquias não fala só de dízimos, amém? A gente vai ver hoje, tá certo? Vamos lá. Malaquias capítulo 3. Eu quero que você abra lá, por favor. Se puder baixar só um pouquinho, viu? Tá gripado o teclado, é? Deu um bug aí. Cura, Senhor. Malaquias capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos aqui. Eu quero começar mostrando algumas coisas para vocês. Presta atenção, tá? Se você puder ficar bem atento. Eu agradeço para que você não perca nem distraia o seu irmão. Malaquias capítulo 3, versículos 3 e 4. Eu queria ler com vocês esses 2 versículos, que diz assim, veja. Aqui o profeta falando, assentar-se-á, falando a respeito do Senhor, como um derretedor e purificador de prata. Ele purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. A King James diz ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O que esses versículos estão falando? Deus está dizendo aqui, eu preciso que vocês entendam que as ofertas que vocês trazem para mim, elas precisam vir acompanhadas da vida de vocês também. Amém, irmãos? Ele está dizendo aqui, vai chegar esse dia em que o Senhor iria purificar aqueles que servem a Ele, de dentro para fora. Porque aquilo que eles estavam dando ao Senhor não estava vindo acompanhado como uma oferta de justiça. E o Senhor não recebia. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que, infelizmente, em algumas partes do corpo de Cristo, esse assunto de dinheiro, ele já está tão comprometido. Homens já se desviaram tanto, já foram tão longe da palavra, que as pessoas nem entendem mais por que dão. Elas nem entendem mais, pastor Diego, qual é a razão pela qual elas dão dinheiro. Uns são coagidos, outros dão sem entendimento, outros dão por N razões, exceto aquilo que está prescrito na palavra. E nessa noite o Senhor vai nos conduzir a entender qual é o tipo de oferta que agrada a Ele. Ele nos incentiva a ofertar sim, mas da maneira correta. E nosso pastor aqui é um homem de Deus suficiente para nunca negociar aquilo que está escrito na palavra, em detrimento daquilo que é mais confortável para ele pregar. Isso eu lhe afirmo aqui de cima, colocando o Espírito Santo como minha testemunha. De que ele pode de alguma forma afrouxar o ensino para tentar agradar um grupo específico. Todos aqui são filhos e a palavra é para todos.
Amém, amém, amém? Tem um slide, o número 1. Eu queria que vocês colocassem a equipe, por favor. Vocês podem printar, depois a gente coloca nos grupos. Quem quiser printar esse primeiro slide, tem ali a recomendação da página. Eu não tirei, porque não é uma menção minha, é da página. E eles colocaram ali a reflexão desse trecho que a gente leu. Para Deus, a doação não é um ato matemático, uma mera transação de recursos. A doação é uma vitrine do caráter, onde Deus vê a intenção, o propósito e o estilo de vida de quem doa. Vamos dizer amém? Vocês vão glorificando para me ajudar? Quando ele disse ali no segundo parágrafo que a doação é uma vitrine do caráter, nós vimos ali Malaquias dizendo: eu não posso aceitar a oferta que vocês estão trazendo para mim. Porque tem injustiça na vida de vocês, tem acepção. Eles excluíam pessoas do hall ali, de pessoas que serviam a Deus. Eles subjugavam os mais fracos, eles eram idólatras, eles tinham uma vida impura sexualmente falando. Eles roubavam o altar do Senhor e por aí vai. E essa reflexão diz que a doação, ela é uma vitrine do caráter. Sabe, irmãos, aqui dentro desse porta-dízimo, hoje eu trouxe o meu dízimo para o Senhor. Eu quis trazê-lo aqui em cima para mostrar para vocês. Quando a equipe de diretoria abre isso aqui, vai fazer a contagem, para a gente poder levar ao banco, apresentar a todos aqueles caminhos que a gente já ensinou aqui, contabilidade, diretoria e tal. Quando eles abrem isso aqui dentro tem notas de dinheiro, notas na nossa cédula, né, de dinheiro aqui do nosso país. Eles contam e registram as cédulas, mas antes de chegar à mão deles, Deus, ele viu o meu coração. Para o homem, isso aqui é só cédula. Mas para Deus, aqui tem o meu caráter, a minha vida, a minha motivação e o propósito. Dentro disso aqui, tem muito mais do que só dinheiro. Tem vida. Tem a minha vida. E Deus, ele não separa a vida da doação. Ele não separa doador e doação. É tudo a mesma coisa. Deus, quando ele olha aqui, quando eu coloco ali o meu dízimo ou a minha oferta, ele está vendo o meu coração. Então isso aqui é uma vitrine, mostra, revela. O que é uma vitrine de loja? Ela visa mostrar o produto que está sendo vendido ali. É para chamar a atenção. A gente passa e vê. Ela geralmente é transparente, é um vidro transparente, porque a intenção é mostrar. Então isso aqui mostra. Não só o quanto eu estou dando. Para Deus pouco importa se aqui tem R$1 ou um cheque de R$1 milhão, sei lá. Não importa. Ele vê o coração. Então, para esses últimos dias da igreja, o Senhor está nos treinando a sermos doadores de vida, junto com dinheiro, não só dinheiro. Tem gente que se afasta da igreja, que hoje está no mundo bebendo, farriando, na prostituição, não quer mais saber de Jesus, mas deposita dízimo na igreja. Não entendo essa lógica. Mês a mês eles entregam dízimo. Irmãos, eu não entendo isso. Estão no mundo de forma pública, no entanto entregam dízimo. Deus não está recebendo aquele dinheiro. Porque a vida não está acompanhada ali com aquele dinheiro. Para Deus pouco importa dinheiro. Ele quer o nosso coração e então a nossa oferta. Então não adianta dar dinheiro na igreja e viver dissolutamente. Como uma prostituta, como um adúltero, como um beberrão. Deus não aceita esse dinheiro. Amém? Malaquias capítulo 2. Vira uma folhinha. Por favor. Eu vou tentar falar o mais fofinha possível. Eu não sei se eu sou muito fofa, eu acho que eu nem sou isso. Mas eu também nem ligo. Fofo é marshmallow e eu gosto. Amém? Malaquias capítulo 2. Deixa eu respirar um pouco, viu? Essa aqui vai para os casados, amém? Vamos ler o versículo 13 em diante. Vocês fazem exatamente isso. Vocês cobrem o altar do Senhor de lágrima, de choro, de gemido, de sorte que Ele
Ele já nem olha para a oferta. Ele nem aceita com prazer o que vem da mão de vocês. E vocês perguntam, por que o Senhor não aceita aquilo que a gente está dando? Porque o Senhor, Ele foi testemunha da aliança entre você e a sua mulher. A mulher da sua mocidade, com a qual você foste desleal. Sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco do Espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, Ele odeia o divórcio, o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vocês mesmos, e não sejam infiéis. Amém? Essas escrituras estão dizendo que a nossa oferta, ela também vai acompanhada da forma como nós tratamos nosso cônjuge. Dentro de casa, sem o pastor ver, sem os ministros verem, sem a nossa roupa arrumada de dia e de domingo, sem a nossa maquiagem que às vezes disfarça uma vida infeliz dentro de casa. E a gente não quer expor para não perder alguma coisa. Só que você está perdendo muito mais do que o que você pensa. Seu tempo de viver o melhor de Deus, um tempo que não volta. Tudo bem. E ele diz aqui: eu não posso receber a oferta de vocês. Vocês colocam no altar e fazem grandes prantos, grandes coisas. Mas eu rejeito. Porque aquela que você tirou da casa do pai dela e desposou como esposa, está sofrendo, está sobrecarregada, está sendo maltratada. E o seu dinheiro está manchado de violência. E Deus não recebe dinheiro assim. Às vezes o cara não bate na mulher, mas ele é indiferente. Ele despreza com o olhar. Ele chega mudo e sai calado. Ele não dá atenção. Ele não responde. Ele não fala. Ele compara. Ele zomba. Ele fala do corpo. Ele denigra a imagem. Ele é sarcástico. Ele é irônico. Ele lança em rosto. Não bateu, não deu um tapa. Mas ele está cometendo violência. Esse cara chega na igreja, esse grande empresário, e coloca lá uma grande soma de dinheiro. Deus rejeita o seu dinheiro. Deus vira o rosto para o seu Pix de vários dígitos. Porque a mulher da sua mocidade está sendo maltratada. E dinheiro com violência, Deus não recebe. Dinheiro com pornografia, Deus não recebe. Dinheiro com adultério, Deus não recebe. Ele não recebe. Ele diz: a razão porque eu rejeito vocês é essa. Porque vocês tratam com violência quem vocês deveriam proteger, como o vaso mais frágil. E não adianta, irmãos, você talvez fazer uma cara feia para mim, ou ficar triste comigo, ou não gostar muito de mim, porque nem fui eu que escrevi, eu só estou lendo. Quem disse isso foi o Senhor. Não é a mim que você está rejeitando, não é a mim que você está ofendendo, é ao Senhor. Porque quem disse isso aqui foi Ele. Não foi o pastor Fábio, não fui eu. Esses são dias em que o Senhor está levando a sério aquele dia em que a gente diz que a nossa vida é dele, mais do que em todos os outros tempos da nossa vida. Porque nos últimos dias da igreja aqui o negócio vai ficar estreito. Quem é santo vai se santificar mais. Porque a fome por Deus, ela vai aumentar. Você não vai aguentar perder um culto. Você não vai aguentar um dia ficar sem orar. Você não vai aguentar um dia ficar longe da presença. Porque ela vai lhe queimar por dentro. Mas quem for sujo vai se sujar muito mais. Porque o escárnio contra o evangelho vai aumentar. A rejeição, o que tem, esses santarrões, na minha casa não é assim, na minha igreja não é assim, mas aqui você não está na sua igreja, você está na igreja do Senhor. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Porque no dia que uma igreja for debaixo de regras de homens, ela pode ser qualquer coisa, menos a igreja do Cordeiro. Ela é a sua igreja.
com a sua placa, com as suas mobílias, é tudo seu. Mas Deus não tem nada ali. Se Ele não tiver a palavra como regra ali, se Ele não for honrado ali, Ele não é o Senhor lá não. Pode ter placa bonita, fumaça, luz. Uau! Amém, irmãos? Então, o meu relacionamento conjugal importa. Está aqui dentro um dinheiro. Mas como eu trato o meu marido no secreto, em casa, como eu trato os meus filhos, está aqui dentro do porta-dízimo. A gente abre e não vê, mas Deus vê. Sabe que você forçar a sua esposa a ter relacionamento sexual de forma violenta, isso é violência? Mesmo que ela seja sua esposa, isso pode ser configurado como estupro, pela lei brasileira e pela lei da palavra, é violência. Ela tem que ser cortejada, conquistada e amada, para poder esse relacionamento sexual ser na base do amor e não da coação, porque ela é sua mulher. E eu digo para vocês uma coisa, não sei se os rapazes vão gostar muito de mim depois disso aqui, mas um cara que tem que forçar uma mulher para fazer sexo com ele é um incompetente. Eu acho isso. Que quando o homem, ele é um homem de Deus, que bate no peito e diz que é um crente, dá glória a Deus na igreja, e na intimidade com a esposa ele quer ser um machão e forçar porque ela tem que fazer, ele é um incompetente. Porque a Bíblia diz que o homem tem que dar a vida pela esposa, ele tem que dar a vida por ela como Cristo deu para a igreja. Uma mulher que é amada por um homem assim, ela tem prazer de se entregar na intimidade para um homem assim. Ela vai ser a esposa sábia que edifica a sua casa, porque esse homem a conquista com palavras, com gestos, com respeito, durante a trajetória do dia. E à noite, ou naquele momento da intimidade, vai ser tudo leve, com prazer, sem imposição, sem ter que machucar. Amém? Oh, aleluia. Amém, irmãos? E você, se tem alguma mulher aqui nessa casa que precisa de ajuda nessa área, nós vamos te ajudar. Nós não vamos te expor, não vamos expor o seu marido. Óbvio que a gente nunca vai citar nomes daqui de cima, claro. Mas já teve casais aqui na igreja que estavam em desajuste nessa área, num desequilíbrio. E o nosso pastor, um homem ungido, cheio da unção de sabedoria, irmãos, tratou desses casamentos. Eu estive nos aconselhamentos e hoje esses casais vivem bem, de forma equilibrada, sabe? Nem sexo toda hora, nem sexo nunca também, porque casamento implica em intimidade, isso é parte do casamento. Mas tem de haver um equilíbrio e um senso comum entre o casal. Tudo que é imposto é violência. Eu vou um pouquinho mais além. Será que não é por isso que, de repente, alguns negócios, alguns empreendimentos, algumas coisas profissionais não estão fluindo tanto como deveriam? Eu dizimo, eu já dei a minha cota da fachada, eu confesso, o pastor ensinou, eu estou confessando, estou falando. Como que você está tratando sua esposa? De repente é o item que falta para Deus abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sobre a sua vida, que você nem vai aguentar guardar, porque vai faltar espaço. Amém? Nós temos que ouvir esses ensinos, é na casa do Senhor, é na igreja. Porque a internet, irmãos, de tudo que tem lá, grande parte do que é ofertado lá é comida de má qualidade, é alimento ruim, espiritualmente falando. E desse altar você tem comida fresca, livre de mistura, de interesse pessoal. Você está recebendo a santa palavra do Senhor. E se não é para você que está aqui, é vacina. Toma a vacina. Mas eu não estou doente, eu trato bem minha esposa. Toma a vacina. Porque quando o bichinho da violência tentar te picar, você está protegido. Você já tomou a vacina. Opa, isso aqui não. Eu aprendi na igreja que ela é o vaso mais frágil. Eu tenho que cuidar dessa moça. Porque Deus, Ele se agrada
Amém, igreja? E aqueles que vão casar, vão atentando. Deus não separa a nossa oferta da nossa vida. Amém, queridos? Agora eu vou mostrar mais uma. Eu quero que passem um slide, por favor, desse ponto. Cada ponto desses tem um slide que, lá da página, do trecho que nós lemos. Se você for imoral, infiel e violento com a sua esposa, Deus ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Ele não tem interesse em ofertas de pessoas sem caráter. Amém? Ele não tem interesse em ofertas de pessoas sem caráter. Pessoas que pensam que a vida deles dentro de casa é uma coisa e fora é outra coisa. Não. Deus não separa isso. Deus não separa isso. Deus não separa isso. Quem separa isso são os homens. E tem muito púlpito comprometido e corrompido. Porque pastores estão aceitando dinheiro de quem quer que seja, não importa de onde venha. Tem pastores que sabem que a fonte daquele ganho é ilícita, mas eles não corrigem para não perder dízimo. Pois nessa igreja nós vamos ensinar a verdade, irmãos, independente de se você estiver errado, se ficar muito magoado, se achar que esse discurso está duro demais, faça como aqueles que seguiam a Jesus. Eles foram se afastando. E os que ficaram, Jesus ainda olhou e disse: vocês não querem ir também? Aí Pedro olhou para Jesus e disse assim: para onde nós iremos? Para onde? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna, nós vamos para onde? Quem vai nos dizer a verdade como o Senhor nos diz? Quem vai nos amar tanto ao ponto de não nos omitir a verdade? Oh Jesus, ninguém. Eu sou daqueles como Pedro. Eu vou ficar e receber a minha parte. Eu não quero, irmãos, um evangelho adaptado, uma Bíblia atualizada. Não, irmãos, eu quero ouvir a verdade que dói na minha carne, porque o que dói na minha carne me salva, me cura e me protege. A palavra que dói na carne, ela cura. Amém? Aqui não é palestra motivacional. Se você quiser ter uma palestra motivacional, você vai procurar, é uma bênção, tem o seu lugar. Mas aqui é a igreja evangélica, igreja de crente. E igreja de crente tem que ensinar a palavra de Deus, irmãos. Púlpito não é para opinião. Púlpito não é para o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto. Púlpito é para o que Deus diz e o que Deus pensa. Sempre será assim, pelo menos nessa igreja. Adúlteros serão chamados de adúlteros. Casais de namorado que têm relação sexual e ainda não casaram, são namorados, serão chamados de fornicadores. Quem sonega imposto será chamado de roubador. Porque dai a César o que é de César. Não importa o governo atual ou o passado ou o que virá, é para dar a César o que é de César. Isso é roubo. Isso tem nome. Amém, irmãos? Tratar a mulher com violência tem nome. Amém. E se esse discurso for duro demais para você, irmãos, tá assim de igreja aí fora, com o evangelho mais light. Aquele achocolatado que você coloca um montão de água e fica aquela coisa ralinha, tem lá. Mas aqui você vai ouvir o leite genuíno para você crescer de acordo com a estatura da varonilidade de Cristo. Não raquítico, trôpego das pernas. Quando o mundo vier confrontar você, eu não sei, eu não aprendi assim, como é? Você vai saber, ei, na minha igreja eu aprendi. É para pagar imposto, é para honrar a esposa. Não pode ir para o motel, namorado não pode não. Porque sexo é só para o casamento. A minha igreja ensinou. Oh, mas você é um bobo. Oh, mas isso é normal. Oh, eu não sou do mundo, eu sou do céu. Acabou-se. Ah, mas eu vou perder seguidor. Vão deixar de estar na minha roda. Livramento para a tua vida. É tempo de se separar. Desde domingo que Deus usa esse homem para falar. É tempo de se separar das coisas que maculam a sua santidade, sua mente, seu espírito.
Amém, irmãos? Deus não quer o nosso dinheiro. Gente, lá no céu, a rua da Nova Jerusalém é de ouro. Ele usa ouro como asfalto. A gente vai pisar em ouro, meu Deus. Não é nada para Deus. Nada. Deus quer o nosso coração, junto com o nosso dinheiro, junto com as nossas ofertas. Amém? E se essa palavra não te empolga, nós vamos fazer um apelo no final. Para o Senhor poder te esquentar de novo. Porque a gente morna vai ser vomitada. Eu quero ler com vocês Malaquias 3 ainda. Estamos quase acabando, tá? Aguenta só mais um pouquinho. A conta maior quem vai pagar sou eu, tá bom? Que estou ensinando. Então fica bem aí. Tem um outro aspecto muito interessante agora, que Malaquias também ensina, e tem um slide já já. Nós já lemos essa escritura, só que eu quero ir um versículo adiante. Vamos pegar do 3. Malaquias 3, 3, até o 5. O Senhor vai se assentar como um derretedor e um purificador da prata. Ele vai purificar os filhos de Levi e vai refiná-los, né, para tirar a impureza, como o ouro, como a prata. Eles trarão ao Senhor, depois dessa limpeza, uma oferta justa. Então a oferta de Judá e de Jerusalém, ela será agradável para o Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Deixa eu dar só uma parada aqui. Deus está trazendo o primeiro amor para a igreja. Daqueles novos convertidos apaixonados, que não negociavam dia de culto. Sabe aquele crente doidão que ia para o culto terça, quinta, domingo, encarava vigília, evangelismo e não estava cansado na segunda? Esse tipo de crente. E ele diz aqui, no 5... não, teve uma que falou assim, eu não congrego mais, eu só estou no culto online, porque, mulher, uma dificuldade para estacionar o carro, não tem vaga, eu tenho que deixar o carro na esquina e vir andando. Versículo 5. 3, 5. Mas não é dessa igreja não, viu? O povo daqui é crente da rocha, viu? Eu vou lhe dizer a fama da igreja do Lamarão. Anota aí, vocês que estão no vídeo, anote também. Aqui é a igreja raiz. Amém? Aqui é a igreja raiz. Tem culto de oração, tem escola bíblica, tem profecia, tem palavra, tem concerto. Tem gente que dá generosamente, bota a oferta no altar, doa carro, doa tudo. A gente aqui, irmãos, está bem. Vamos caminhar. E quem não está, o desavisado que chega, né, Margareta? A gente dá um toque, manda um versículo do Apocalipse, no instante se ajeita. Versículo 5, minha gente. Quem está recebendo de Deus aqui? Diga essa palavra para mim, diga. Versículo 5, tem só mais um pouquinho, já estou acabando. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do trabalhador e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Dinheiro acompanhado de injustiça, Deus não recebe. Dinheiro acompanhado de xenofobia. O que é xenofobia? É ter uma aversão a estrangeiros ou a pessoas de etnias diferentes. Isso também Deus abomina. Crente racista, crente elitista, Deus não recebe seu dinheiro. Deus não recebe o seu dinheiro. Você que quando alguém chega de anel no dedo na igreja, anéis caros, como diz Tiago, e diz, venham, sentem aqui no primeiro lugar, e o que chega de chinelo nem tem cadeira para ele, Deus não recebe o seu dinheiro. Deus não recebe o seu dinheiro. Deus não recebe o seu dinheiro. Coloca o slide, por favor. Aleluia. Se você for um profissional
que explora os seus funcionários, ou um xenófobo que priva estrangeiros dos seus direitos, suas ofertas não serão com justiça e Deus não terá prazer nelas. Eu vou ler de novo. Se você for um profissional que explora os funcionários, ou um xenófobo que priva estrangeiros dos seus direitos, as suas ofertas, elas não serão com justiça e Deus não terá prazer nelas. Como você trata seus funcionários? Empresário cristão. Você maltrata, você humilha, você trata mal, você viola o direito deles. Sua oferta, Deus não recebe. Mas eu dei tantos R$1.000 para a ONG, para missionário, para não sei quem. Você trata mal os seus funcionários? Deus não recebe o seu dinheiro. E foi Malaquias que falou. Foi o profeta Malaquias que disse isso, inspirado pelo Espírito Santo. É tempo de colocar o nosso coração no altar do Senhor. Nós vimos relacionamento conjugal, nós vimos relacionamento profissional, nós vimos várias áreas da nossa vida que Malaquias ensina. De como Deus se agrada da nossa oferta. Vocês que colocam oferta aqui quando o ministro está pregando. Irmão, se você não é dessa igreja, ou é visitante, ou já criticou esse ato, deixa eu te dizer o seguinte. Gente próspera, oferta. Gente que não tem mentalidade de prosperidade, critica, mesmo se tiver dinheiro. Então, próspero não é quem tem dinheiro, é quem tem mentalidade generosa. Eu já recebi aqui nesse balde, o pastor também, uma bala, uma caneta. Eu já recebi um anel, eu já recebi botão de roupa. Então não é o que foi colocado, é a motivação de dizer, eu vou doar algo, porque eu recebo dessa unção. Então essa igreja tem a boa prática de ensinar o povo. Eu nem sei se a gente ensinou isso de forma... Acho que o povo foi pegando a visão e foi doando, né? Foi natural. Eu recebi uma palavra de uma mulher de Deus lá em Campina Grande, que eu disse para amor, se eu tivesse hoje na minha conta muitos dinheiros... Na mesma hora eu teria pedido o Pix daquela mulher. O desejo que eu tive ardendo foi de ofertar algo na vida dela. Porque eu fui tão grata pelo dom de Deus na vida dela, que veio de lá não sei de onde, no meio de 5.000 pessoas, e me achou para me dar uma palavra, que eu daria, irmãos, o que eu tivesse ali naquela hora. É natural você querer dar algo para quem te abençoa. É natural. Você não está bajulando, você não está eu vou me levantar porque eu vou me aparecer. Não. A gente sabe que a motivação não é essa. A gente sabe, Deus mostra. Teve uma irmã que queria muito levantar para dar dinheiro quando os ministros pregam. E um dia ela falou para mim, para amor, que ela tinha vergonha de levantar. E um dia ela disse que levantou e colocou aqui uma oferta, não sei quem estava ministrando. E ela disse que daquele dia para cá ela foi liberta de um jeito. Que ela disse que vem com tanta alegria, vem feliz, vem sorrindo. Porque ela entendeu o propósito. E o diabo condenando ela, dizendo que ela estava se exibindo, vindo para ofertar. Não é não, minha gente. Se exibir mais é aqueles povos que ficam seminu pulando atrás de trio elétrico. Ali é feio. E eles nem ligam. Nós vamos caminhar para o encerramento, lendo agora Malaquias 3. Deixa eu ver se colocou esse slide. Colocou. Malaquias 3 ainda. Agora a gente vai ler o 6, tá bom? Tudo bem até aí? Vamos ler o versículo dos 6 ao 10, tá bom? Finalmente vai chegar no 10, aquele que a gente conhece do gafanhoto. Vai, peraí. 6. Porque eu, o Senhor, eu não mudo. Uau, essa escritura é maravilhosa. Por isso vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Desde o dia dos pais de vocês, vocês desviaram dos meus estatutos. Vocês não guardaram a minha palavra. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, Senhor, a gente tem que voltar para você em quê? O que a gente fez? Roubará o homem a Deus? O Senhor pergunta. Todavia, vocês me roubam e ainda dizem, a gente te roubou em quê, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque a mim vocês me roubaram, vocês, a nação toda. Agora, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida.
Quem aqui pode dizer amém? Quem aqui, desde o começo do ensino até agora, entendeu que para chegar na bênção sem medida, a gente já caminhou uma estrada? A gente aprendeu a cuidar do funcionário, a gente aprendeu a não ser racista, elitista, a fazer acepção de pessoas, a gente entendeu que o cônjuge importa, a gente entendeu que relacionamento vai junto com o nosso dinheiro, aí a gente chega no 10 e entendeu, uau, tem bênção sem medida. Tem. Para quem? Para quem cumpre os preceitos do Senhor. Amém? E Deus, Ele é tão misericordioso que Ele me ensinou aqui no versículo 7. Ele disse assim: venham para mim e eu voltarei para vocês. Esse ensino não é para condenar ninguém, é para te dizer, Deus ainda espera por você. Deus ainda conta com você. Ele espera você. Coloca o slide, equipe, por favor. Penúltimo slide. Vamos embora. Sobre esse trecho, olha que interessante. Vamos ler. Se você não honra aos que se dedicam a cuidar do povo de Deus com um salário digno, isso é roubo perante Deus. Privar alguém da recompensa por seu trabalho é injusto. Uau, quantos améns. Quantos aqui creem que o pastor tem que viver só de fé, não precisa comer, pagar conta, não tem que ter combustível, casa? Quem aqui, parece que vocês não entenderam. Ele está dizendo aqui que os nossos dízimos, eles são destinados à igreja local para que a gente possa dedicar esse valor a cuidar daquele que cuida de nós e de toda a sua equipe. E ele diz no final que quando a gente priva um homem de Deus que dedica a vida ao altar, quando a gente priva ele de uma recompensa financeira, isso é injusto. E a nossa oferta Deus rejeita. Deus, Ele não recebe, porque ela está sendo doada com injustiça. Oh, glória! Eu não me constranjo, não tenho problema de falar nisso, sendo a esposa do pastor. Não estou legislando, né, doutor advogado, em causa própria. Eu estou aqui de posse do microfone, debaixo da unção, sendo impelida por Deus para te ensinar princípios que vão abençoar a sua vida, que tem abençoado a minha vida. E ele diz aqui que o dízimo, ele tem esse destino de providenciar que o anjo da igreja não tenha que trabalhar 8 horas por dia para chegar aqui esbaforido, cansado, acabado e ainda dar um bom alimento. Não, ele tem que viver do altar integralmente, para que ele possa se doar integralmente. Se você ligar às 6 da manhã, meio-dia, meia-noite, 3 da manhã, ele está livre para te servir, para te visitar, para ir a um hospital, para ir a um funeral, para servir com a palavra. Irmãos, preparar um estudo, são 4, 5, 6 horas que a gente passa estudando. Isso aqui, irmãos, eu tirei da internet os slides que estavam dentro do contexto, mas eu estudei por horas. Se eu trabalhasse numa repartição ou no comércio, que tempo eu teria? Seria mais difícil. Eu conseguiria, porque tem uma graça, mas seria mais difícil. Então, o dízimo, ele serve também para recompensar aquele que se dedica integralmente ao ministério. E se você não concorda com isso, é contra Deus que você está se levantando. E eu tenho ousadia em Deus para lhe ensinar sobre isso. Quem não devolve dízimo está roubando o Senhor. Está privando aquele que se dedica ao altar. Outra coisa que eu quero te ensinar. Tem gente que sai daqui da nossa igreja. Amor sabe, tivemos famílias aqui que foram para o Mato Grosso, para Natal, para o sul do país. Famílias que congregavam aqui na nossa igreja e por transferência de trabalho foram para outros estados. Estão hoje congregando na igreja batista, o outro encontrou um verbo, está lá. Está todo mundo congregando direitinho. E aí eles mandam mensagem dizendo assim: pastor, eu já estou aqui na igreja fulano de tal, o pastor já me recebeu, já estou até servindo, mandou até foto servindo. O que eu faço com o meu dízimo? Eu mando o meu dízimo para o Lamarão? A gente diz, não. O seu dízimo é para ser devolvido aonde você está sendo alimentado. É para a igreja onde você congrega. O pastor que está cuidando de você e da sua família, ele tem que ser honrado aí. Ah, mas eu queria continuar contribuindo com a construção. Você pode mandar um Pix para o Pix lá da construção.
Você pode dar uma oferta, você é livre. Pode dar uma oferta aqui, em qualquer ministério, para missões, para ONG. Você pode ofertar onde você quiser. Agora, 10% da sua renda, os dízimos, eles devem ser trazidos para a igreja local. Imagine se boa parte do rebanho aqui congregasse aqui, se alimentasse aqui, os filhos recebem um maná maravilhoso no DI, ar-condicionado, um grupo de louvor ungido, igreja limpa, banheiro limpo, e você pegasse seu dízimo e fosse dar na igreja aqui do lado. Tem sentido, irmãos? Não tem sentido. Nós seríamos imorais se nós aceitássemos dízimo de famílias que saem da igreja. Isso seria imoral, errado e antibíblico. Nós ensinamos a eles, dizimem aí, se quiserem, podem enviar uma oferta. Quantos pastores, hoje em dia, fazem isso? Quantos pastores, hoje em dia, estão preocupados com a ovelha e não com o bolso da ovelha? Nós conhecemos casos, nem de tão longe assim, de homens que não estão nem aí. De pessoas que servem, que até pregam, cantam, fazem tudo na igreja, uma vida imoral, mas eles dão quantias de dinheiro. Então pode continuar, porque o dízimo dele é alto. Aqui não canta não, filho. Aqui não prega não. Nem pode tocar nas criancinhas. Só se a gente não souber, mas quando Deus revela é 3, 2, 1. Fora da escala, senta no gabinete. Rápido. Filho, vem cá. Você quer parar com essa vida? Quer ficar santo? Quer ficar tudo direitinho? A gente vai lhe dar um tempo, me dê a farda, fica aí em off, depois volta. Aí quando restaura, volta, serve lindo do mesmo jeito. Volta, porque a gente não quer jogar ninguém fora. Agora a vida de iniquidade, se a gente souber, porque tem dízimo, você vai ser chamado. Amém? Quem é feliz que o nosso pastor pode nos servir, pode estar tempo integral no ministério? Os 3 primeiros anos dessa obra, ele trabalhava 5 noites por 1 noite de descanso. Ele saía de 6 da noite, chegava de 6 da manhã. Por quase 3 anos, 5 noites por 1. Irmãos, isso é desumano, essa escala. Afetou a saúde dele, a pressão na época. E chegou um ponto que a saúde dele mesmo estava sendo afetada por ausência do sono, privação do sono. E nós conversamos com a nossa liderança, apóstolo Derry, na época, levamos para ele. Ele disse, não, a igreja está num momento financeiro propício para ofertar para ele pelo menos uma parte do salário que ele ganhava. E nós aceitamos aquela oferta. E ele saiu do secular e entrou para o ministério no tempo integral. A saúde dele foi restabelecida, a qualidade do serviço dele aqui na obra, a obra começou a crescer. Gente, quando ele começou a ser abençoado aqui financeiramente, a igreja cresceu, irmãos, as finanças da igreja cresceram. Quem é dessa época lembra? A igreja cresceu financeiramente de uma forma acelerada. Porque a princípio é honrar o anjo da igreja. Não é demais, irmãos, pagar uma oferta. Não é demais, de vez em quando, irmãos, a gente tirar umas férias e descansar, fazer alguma coisa. A gente é humano, a gente precisa também ser cuidado. Ah, ela está falando isso para ser cuidado. Eu estou correndo esse risco, mas eu estou te ensinando. Amém? Vamos encerrar. Lendo Malaquias 1. Depois do Malaquias, vamos ler Mateus, daí acaba de ver. Abastece aqui a botija, meu filho. Fazendo favor. Malaquias, capítulo 1. Olha que interessante. Esse Malaquias está demais, viu? Quem está amando o livro de Malaquias? Sugestão da mamãe. Coloquem Malaquias como leitura da semana para o seu devocional. Tem mais coisas aqui, o tempo não dá. Malaquias 1:10. Tomara... Meu Deus, o Senhor aspirando, tomara que houvesse entre vocês quem fechasse as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. O que Deus não aceita primeiro? O ofertante. E pela vida do ofertante estar fora dos padrões da palavra, o que vem da mão do ofertante, tampouco importa para o Senhor. Caim fez isso, Ananias fez isso. Caim foi alguém que Deus rejeitou e depois a sua oferta. Porque as duas coisas têm que ir juntos, amém, irmãos? Para encerrar, Mateus, capítulo... Coloca o slide 5, por favor. E podem abrir em Mateus 5, fazendo favor. É o último texto. O próximo slide, que a gente leu agora Malaquias 1:10. Deus, ele diz para os mesquinhos,
os enganadores, que não vivem de forma íntegra. Não tenho prazer em vocês e não aceitarei as suas ofertas. Amém? Tudo bem? Eu vou ler mais uma vez para você respirar. Já tem gente que está impaciente na cadeira. Ou a sua carne está gemendo, ou você está celebrando. Amém? Vocês estão celebrando. Deus diz para os mesquinhos enganadores que não vivem de forma íntegra: eu não tenho prazer em vocês e não aceitarei suas ofertas. Amém? Mateus capítulo 5, para a gente encerrar. Versículos 23 e 24. Jesus disse a mesma coisa que Malaquias aqui. Olha que interessante. Centenas de anos depois, Jesus vem com o mesmo discurso de Malaquias. Porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia ela se completa. E Jesus diz aqui, Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali você se lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro se reconciliar com seu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Aqui já é outro versículo de outro contexto. O mais importante aqui é o 23. Tem um slide que eles vão colocar. Nossa, tem uma parte desse slide que foi uma coisa bem forte no meu coração. Jesus ensinou a mesma mensagem de Malaquias. Não oferte a Deus antes de resolver seus problemas com o seu próximo. Antes de dar, é preciso amar. Uau! Essa parte me pegou. Antes de dar, é preciso amar. Só assim é possível entregar uma oferta que agrade a Deus. E a gente termina falando de onde a gente começou, que foi o tema. Uma oferta que agrade a Deus. Qual é a oferta que agrada a Deus? Que vai acompanhada de caráter e de relacionamentos pautados na palavra, no amor, na santidade. Amém, irmãos? Antes de dar, é preciso amar. E eu sei que cada um que vem aqui, coloca uma oferta aqui para quando a gente está ministrando, eu sei que você nos ama. Essa mensagem, eu acredito, eu sei no meu coração, que para a maioria, a grande maioria aqui da membresia dessa igreja, foi uma vacina. Amém, irmãos? Vocês ficam felizes de ouvir isso? Uma minoria aqui, talvez, foi um remedinho. Agora, para os irmãos que estão no YouTube, sei de nada da sua vida. Aí é com você e Deus. Aí Deus te regue, porque eu não sei. Mas a membresia dessa igreja, os ofertantes dessa casa, os que contribuíram. Gente, tem a Rejane do Fernando, eu não posso deixar de mencionar. Ela tem prosperado na área dela. Ela é psicóloga. Hoje ela fechou um contrato com uma ONG. Um contrato maravilhoso. De honra. Eu queria uma salva de palmas para ela. Sabe, Deus tem honrado ela. Deus é bom. A nossa irmã Rose, esposa do pastor Salatiel, ela é funcionária pública. E no local onde ela trabalha, promoções, elas só acontecem com aquele elemento marinho chamado peixe. E essa semana, quinta-feira, ela vai tomar posse oficialmente de uma promoção que ela recebeu no trabalho dela. Ela foi promovida no trabalho dela. Ela recebeu uma promoção. Sabe, depois do secretário da Segurança Pública, depois do secretário da Segurança Municipal, ela é a primeira pessoa depois do secretário. Uma pessoa de honra e de autoridade. O prefeito assinou a promoção dela e colegas vieram no privado dizer: quem é que é seu peixe? Aí ela: eu não tenho peixe, o meu pai é o dono do mar. Ela ainda tirou onda, né, Rose? Ela foi promovida. Nosso irmão Wanderson, Clédia, Lorena, Everton, David e Nana, essas 3 famílias compraram o primeiro veículo deles esses dias. Nós oramos na chave do carro. Aleluia, nós temos visto a mão do Senhor prosperando as famílias dessa igreja. Irmã Débora e irmão Miguel tinham um sonho de ter uma casa. Eles têm uma casa própria, mas é uma casa pequena, nós já fomos visitar. E eles desejavam uma casa num condomínio, mais confortável, uma casa maior. E a casa deles já está sendo construída. Para a glória de Deus. E em breve eles vão estar na casa deles. Irmão Marcos e irmão Carol. Quem aqui sabe quem é Marcos e Carol? Eles são voluntários lá do DI. Eles estão construindo a primeira casa própria deles. Está quase concluída.
Eles mandaram fotos. Gente, tem muita coisa boa acontecendo aqui. Então eu entendo que a resposta de Deus para a integridade de vocês é aumento nas finanças de vocês. Porque eu sei que o que é colocado aqui, ou no porta dízimo e oferta, irmãos, tem vindo com integridade. Que você possa compartilhar esse ensino nos seus grupos, para mais irmãos, para que a gente se previna contra essas atitudes que não agradam o Senhor, tá bom? Acabou.